Boa tarde, pessoal. Hoje, no nosso livro de Ciências Humanas e da Natureza, nós vamos ver sobre os rios. Assim como o relevo, o rio faz parte da paisagem que nós temos visto já há um bom tempo. Então, os rios, eles são elementos da paisagem e que por onde eles vão passando, eles vão transformando a paisagem. Aqui para nós temos do ladinho da nossa cidade um dos maiores rios do nosso Brasil, que é o Rio Tietê. Ele praticamente atravessa o estado de São Paulo inteirinho e vai desembocar no Rio Paraná, né? Na divisa com o estado do Paraná. Ele é um dos maiores rios que nós temos no Brasil, tá? Existem outros muito maiores, mas o Rio Tietê é um dos rios grandes que nós temos. Muito bem. Então, o rio, ele nasce... Vou dar o exemplo do Rio Tietê, que é bem fácil. Ele nasce de uma nascente, às vezes debaixo da terra, muitas vezes é debaixo da terra, claro, e a gente só vê aquela aguinha borbulhando ali na terra, que normalmente fala-se olhos d'água. Então, desses olhos d'água, existem vários brotando da terra na região onde nasce um rio. Então, eles vão se juntando uns com os outros, próximos, e vão correndo sempre na mesma direção. E daí vão se juntando com outros córregos, com riachos, com outros braços de rios, córregozinhos mesmo, pequenininhos, bicas até, e vão se juntando e engrossando esse rio. Nessa imagem que vocês têm aqui no livro, é bem fácil de entender. E nessas águas que eles vão levando, ele vai levando muita coisa. Aqui, ó, através da força da água, vai levando sedimentos que são depositados nas partes mais baixas e mais planas. Porque normalmente um rio, ele nasce em partes mais altas do solo, né? Normalmente próximos às serras, né? Então, ele vai descendo até, ó, aqui a gente pode ver, ó, é numa serra praticamente. E aí ele vai descendo, como eu disse, vai se juntando com outros, ó, afluentes. Então, aqui na nascente, ele forma, aqui, ó, uma fonte, um lago ou até uma geleira que derrete e pode formar um rio. Esse local onde o rio nasce é chamado de nascente. Então, o rio pode ser formado de diversas formas, mas uma delas é essa que eu falei para vocês, que é o exemplo do nosso Rio Tietê, que nasce lá em Salesópolis, próximo da cidade de São Paulo, é num lugar de serra, e ele vem descendo, se juntando com outros olhos d'água, outras nascentes minúsculas, e se juntando até que ele engrossa e fica do tamanho que nós conhecemos. É claro que tem outros rios que vão desembocar as suas águas nele. Então, muito bem. Então, eu tenho aqui a nascente que nasceu aqui. E vai descendo, levando todos os sedimentos na parte baixa do rio. A gente sabe que embaixo do rio tem alguns rios que tem muitas pedras. Aqui no Rio Tietê mesmo, quem já viu próximo ali da ponte Campos Sales, até na outra ponte do Açúcar, vocês podem ver que tem muitas pedras, né? Então, embaixo do rio tem muita pedra, mas também tem muita terra, tem muitos sedimentos, são partículas de coisas que as águas vêm trazendo. Então, o rio veio descendo da nascente, juntou-se, ó, isso aqui é um afluente, é um outro riozinho, um córregozinho, que chegou aqui no mesmo caminho desse que nasceu. E aí ele ficou maior, ele ficou mais largo, engrossou.
Esse daqui, pessoal, por onde o rio passa, ó, é o leito do rio. Todo ele é conhecido, nós falamos o leito do rio. Depois nós temos aqui, ó, esse lado é a margem, não tem no livro, mas eu já vou avisando. Essa aqui é uma margem e essa aqui é outra, tá? Então, do lado de Igaraçu, nós temos uma margem do rio Tietê e do lado da Barra nós temos outra margem do rio Tietê, tá? E aí, então, o leito é por onde ele vai descendo. E, normalmente, os rios, eles desembocam no mar, tá? Mas o nosso rio Tietê, ele é do contra, ele deságua em outro rio, tá? Esse aqui, ó, e onde ele desemboca, onde ele deságua, onde ele termina, se chama foz. Então, nós temos algumas partes aqui, ó. Nascente, afluente, que é quando se junta com o rio que está nascendo, o leito do rio, que é por onde ele corre, o caminho que ele percorre, e a foz, que é onde ele termina, onde ele deságua, tá? Então, muito bem, vamos lá para a página seguinte. A página seguinte aqui nós temos alguns exemplos de rios. E normalmente os rios são de água doce. Água salgada é o mar, é o oceano, tá? Então, eles têm água doce, mas não é doce de açúcar. Ela é doce porque em relação à água do mar, que é muito salgada, então os rios recebem esse título de água doce. Normalmente a gente fala peixe de água doce, peixe de água salgada, ou é do mar ou é do rio, tá? Então, eles atravessam os rios diversas regiões, com várias formas de relevo. E aí eles formam cachoeiras, curvas, quedas, e assim vai. Nós temos muitas cachoeiras no nosso país, né? Muitas. E além disso, os rios, eles são o quê? Uma fonte de utilidade para o ser humano. Ele serve como meio de transporte, né? Leva pessoas, leva produtos, principalmente aqui, ó, como vocês estão vendo na região Nordeste, tá? Esse meio de transporte aqui, esse navio, ele é muito utilizado na região Nordeste para transportar pessoas, tá? É como se fosse um ônibus, né? Lá no Amazonas tem muitos rios e poucas estradas, pouquíssimas na verdade. Então eles usam muito o rio como meio de transporte, tá? E também outros produtos, né? Tudo que se chega em muitas cidades do Amazonas chega através de um navio, de um barco, enfim, chega através do rio. E também ele é fonte de utilização também de energia elétrica. Nós temos exemplo aqui no nosso rio, que temos a usina hidrelétrica. Quando a gente vai lá na prainha, nós conseguimos ver perfeitamente a eclusa e a usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica é aquela por onde a força das águas passa pelas turbinas ali da usina hidrelétrica, ali quando o rio passa. Então, a força da água gera energia elétrica pelas turbinas. A água vai passando pelas turbinas lá dentro da hidrelétrica e gera energia elétrica. Por isso que tem muitos fios, por isso que a entrada ali é restrita, não pode entrar qualquer pessoa. A gente chega ali, tem um portãozinho que barra, né? Quando chega lá na prainha. Então, tem um portão lá que não pode entrar ninguém. Ali é acesso restrito somente para funcionários, tá? Então, é mais ou menos isso, é assim que funciona a geração de energia elétrica, tá? A nossa aqui vem da força das águas geradas em parte aqui da nossa usina hidrelétrica aqui, entre Barra e Igaraçu, tá bom? Então, os rios, eles são muito fundamentais para os seres humanos, pessoal, como fonte de alimento, como transporte e para geração de energia. Vocês viram quantas coisas a gente pode utilizar, ó.
Aqui vocês têm a foto de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é essa daqui, a de Itaipu. É uma das maiores hidrelétricas que nós temos. E ela gera energia para boa parte do nosso país, tá? Se aqui para nós a nossa hidrelétrica gera energia para boa parte da nossa região, boa parte do estado de São Paulo, essa daqui gera para boa parte do Brasil, tá? Ela é muito potente, ela é muito grande, uma das maiores realmente. E aqui embaixo, vocês têm aqui só a número 1, eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Observe as imagens acima e responda em seu caderno, mas pode responder aqui porque cabe. De que forma os rios estão sendo utilizados, ó, nessas imagens? Que formas eles estão sendo usados? Aqui, ele está sendo um transporte de pessoas. Aqui, pessoal, é um turismo, tá? Lá no Rio São Francisco. Aqui é uma forma de turismo, tá? As pessoas estão conhecendo esse cânion, tá? Que é uma formação rochosa que se formou ali. E aqui a geração de energia elétrica, a usina hidrelétrica, tá? Outra coisa que eu queria que vocês poderiam fazer é essa daqui, ó. Só que eu não quero que pesquise nada, não quero que recorte nada, não quero que faça nada. Eu gostaria que vocês pensassem no rio Tietê, que é o que nós temos, e escrevessem, pode escrever aqui embaixo mesmo, quais são as formas de utilização do nosso rio Tietê aqui entre Barra Bonita e Igaraçu, tá? Como as pessoas utilizam o rio Tietê aqui na nossa cidade. Escrevam aqui, escrevam, não precisa recortar nada, não precisa pesquisar nada. Aqui a gente mais ou menos sabe, só de ver, quando vai lá para baixo, quando desce para passear na avenida, a gente já sabe, ou passa na ponte, sabe que muitas vezes quais são as formas de utilização do rio Tietê, aqui para nós, na nossa cidade, tá bom?